PRVP, Partido da Representação da Vontade Popular. O PRVP é um novo partido político que defende exclusivamente a inelegibilidade automática de todos os políticos profissionais. Ou seja, o PRVP quer acabar com a possibilidade de reeleição de um político para todos os cargos eleitorais, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Atualmente, os políticos se elegem e permanecem no poder, sendo reeleitos em diversos cargos políticos ano após ano, eleição após eleição, e fazem da política como uma carreira. Por exemplo, um deputado, depois de cumprir seu mandato, visa um cargo como prefeito. Depois de ser prefeito, quer ser governador, e assim continua. E o que se observa é que os políticos eleitos conseguem fazer da política sua profissão. O PRVP acredita que ao proibir os políticos de se reelegerem de cargo para cargo, resultará no fim dos políticos profissionais, criará uma democracia mais justa e ajudará a melhorar o país. Política não deveria ser profissão. Os nossos representantes políticos de hoje em dia parecem ter esquecido definitivamente dos interesses da sociedade. O que se vê são mais e mais casos de políticos exercendo mandatos priorizando seus próprios benefícios e pouco fazem para representar a verdadeira vontade dos eleitores. Sobram escândalos, e o que se vê são poucas ou nenhuma punição para esses políticos, e os mesmos continuam sempre por lá. Além disso, o político atual trabalha unicamente baseado em medidas que possam trazer benefícios para ele e seus parceiros nas próximas eleições. Assumir um cargo político virou sinônimo de trabalho incessante para se autopromover, para denigrir a imagem de seus adversários e para conseguir votos para a próxima eleição. Portanto, o PRVP acredita que ao acabar com a possibilidade dos políticos fazerem carreira, eles deixariam de ser seduzidos por reeleição, acabando com medidas baseadas em apenas ganhos de votos. E assim, eles teriam uma liberdade maior para atuar de acordo com sua capacidade. Neste caso, o político que julgasse, por exemplo, que o quadro de funcionários públicos precisasse ser reduzido, poderia sugerir tranquilamente esta medida, sem ter uma decisão atrelada com eventuais perdas de votos na próxima eleição. Assim, o PRVP acredita que com a inelegibilidade automática, os políticos ali presentes trabalhariam mais íntimos com as verdadeiras necessidades e vontades reais do povo brasileiro. Política não deveria ser profissão. Para acabar com esse ciclo vicioso da classe política, o PRVP quer alterar o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Nela diz: o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. A fim de acabar com os políticos de carreira, o PRVP apoia a mudança deste artigo para o seguinte: o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos estarão inelegíveis automaticamente por um período mínimo de 10 anos. Assim, presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores teriam o direito a assumir um cargo político uma única vez e estariam obrigatoriamente proibidos de se elegerem para qualquer cargo público por no mínimo 10 anos. Desta forma, a classe política iria sofrer uma renovação imediata, dando fim às figuras políticas que há anos estão no poder, e os novos candidatos que assumissem os cargos teriam seu único mandato para trabalhar pelos seus ideais. Seria um único mandato e pronto. O político está ali para trabalhar para o povo e não para ele mesmo. Política não deveria ser profissão. A ideia proposta poderia ser muito bem representada por ONGs, manifestações ou passeatas. Porém, a campanha que política não deveria ser profissão pretende alcançar a opinião do povo brasileiro de forma diferente.
O PRVP planeja conquistar o seu direito de divulgar essa proposta, em pleno horário livre eleitoral. O cenário seria de um partido político totalmente contra a demagogia de centenas de candidatos e de outros partidos, justamente no momento em que eles mais fazem isso. A frase "política não deveria ser profissão" estará exposta em todos os meios de comunicação em pleno horário político. Com isto, o PRVP quer lançar candidatos que apoiem a ideia da inelegibilidade automática. Uma vez esses candidatos sendo eleitos, os seus próprios mandatos seriam autoexplicativos, demonstrando bem que esta ideia funcionaria e para melhor. Os representantes do PRVP iriam exercer os seus mandatos e ao final entregariam o seu cargo para os candidatos das próximas eleições. Assim, baseado na qualidade dos mandatos únicos dos representantes do PRVP, a ideia de que política não deveria ser profissão iria gradativamente caindo na boca do povo, conquistando a aprovação dos brasileiros e formando uma nova cultura eleitoral. O PRVP pretende alcançar no futuro a aprovação da emenda constitucional e fazer com que os seus representantes não sejam os únicos a entregarem o cargo ao final do seu mandato, mas que todos os políticos de todos os partidos deixem de se reeleger. Política não deveria ser profissão. Como está sendo feito o trabalho no PRVP? Todo partido político tem direito a 4 minutos de propaganda livre em rede nacional e de lançar candidatos nas eleições. Para que o PRVP possa ter esse direito, precisamos recolher 500 mil assinaturas de eleitores em todo o território nacional, de acordo com as regras e exigências do TSE. O PRVP já começou a recolher essas assinaturas, mas ainda precisa muito da ajuda de todos os eleitores que acreditam nesta proposta. As fichas se encontram no site do PRVP. Para imprimir a ficha, acesse o site www.prvp.org.br. No canto superior direito, clique em Fichas de apoio. Na página aberta, clique no botão azul, acima do Baixar ficha TSE, e você terá acesso à ficha exigida pelo TSE. As informações a serem preenchidas são nome completo, número do título de eleitor, zona, seção, cidade e estado onde vota e assinatura do eleitor. Caso a pessoa que assine a ficha não saiba o número do seu título de eleitor, você poderá obtê-lo no site www.tse.gov.br. Em Serviços ao eleitor, clique em Consulta por nome. Informar nome, data de nascimento do assinante e nome da mãe, lembrando que o nome deve ser completo e sem qualquer abreviação. As fichas devem ser entregues ao endereço indicado no site do PRVP, seja pessoalmente ou pelos correios. De acordo com o TSE, as assinaturas precisam ser obrigatoriamente originais, não podendo ser cópias, arquivos por e-mail e fax. Elas não precisam ser reconhecidas em cartório. É importante destacar que essas assinaturas não representam filiação ou qualquer outro compromisso com o PRVP, de acordo com a Lei 9.096/95. O PRVP já arrecadou assinaturas em todos os estados brasileiros. Ajude você também e vamos juntos melhorar o Brasil. Imprima o quanto você achar necessário. Divulgue a ideia do PRVP. Recolha o máximo de assinaturas possíveis. Solicite o seu adesivo. Envie as fichas pelo correio. O PRVP precisa muito de sua ajuda. O PRVP acredita neste plano. Abrace esta campanha. Política não deveria ser profissão. PRVP, Partido da Representação da Vontade Popular. Para maiores informações e esclarecimentos de dúvidas, acesse www.prvp.org.br.